Há um momento na vida da criança em que algo profundamente novo acontece. Ela descobre que há uma ordem no mundo. Horários, regras, proibições, permissões. Ela começa a escutar frases como: agora não pode. Você já é grande. Fez direitinho? Então está de parabéns. Fez errado? Vai ter castigo. Esse momento não é apenas educativo, é iniciático. É quando o caos do corpo começa a ser enquadrado pelas exigências do outro. E isso, meus amigos, é uma experiência de impacto. Na fase anal, tudo gira em torno de controle. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que este controle é ambivalente. É, ao mesmo tempo, imposto e desejado. A criança quer ser livre, mas também quer agradar. Quer seguir seus impulsos, mas também deseja aprovação. Ela começa a experimentar o que é atuar sob vigilância, o que é ter que obedecer, o que é fazer certinho. E com isso, algo precioso se inicia, a formação do que mais tarde chamaremos de autonomia. Mas vejamos bem, autonomia não é liberdade plena. Autonomia é a capacidade de seguir regras sem perder o desejo. É fazer o que se espera sem sentir-se anulado. É encontrar um modo próprio de agir dentro de um sistema que impõe limites. E essa conquista é penosa. Pensemos numa criança em processo de desfraude. O que está em jogo ali não é só aprender a usar o banheiro. É um rito simbólico de passagem. É o corpo dizendo: agora você precisa dar conta de si. É o outro dizendo: eu não vou mais limpar tudo por você. É a criança sendo convidada a sair do campo da pura demanda e entrar no campo da responsabilidade. Mas isso não acontece sem sintomas. Muitas crianças regridem, fazem nas calças, desafiam, negam, choram. E com razão. Porque o que está sendo retirado delas não é apenas a fralda. É a ilusão de que o mundo girará ao redor de suas pulsões para sempre. A ordem, portanto, não é natural. Ela é uma violência simbólica necessária. Ela introduz o sujeito no campo do social. Ensina que há hora para tudo, que há consequências, que o prazer deve esperar, que nem tudo pode ser como se quer. É isso que marca o nascimento do ego. Na fase oral, o eu ainda é fusão, boca, corpo colado à mãe. Na fase anal, o eu começa a se diferenciar, a construir-se em torno do que pode e do que não pode, do que se espera e do que é proibido. E é aí que surgem os primeiros conflitos egóicos. Obedeço ou sigo meu desejo? Faço o que querem de mim ou afirmo minha vontade? Se me submeto, sou fraco? Se desafio, sou mau? A criança não formula essas perguntas com palavras, mas as vive no corpo, nos gestos, nas birras, nas retenções, nas entregas. E como os adultos reagem a isso? Geralmente, com dois extremos, ou autoritarismo, ou permissividade. Mas o que a criança precisa, nesta fase, não é punição cega, nem liberdade total. É algo mais difícil, uma autoridade amorosa que sustente os limites sem esmagar o sujeito. Que diga não com firmeza, mas sem violência. Que diga sim com presença, mas sem submissão. Porque é nesse equilíbrio entre o limite e o afeto que nasce a autonomia real, aquela que permite ao sujeito mais tarde dizer: eu sei o que querem de mim, mas também sei o que quero de mim mesmo. A ordem anal, portanto, não é repressão pura. Ela pode ser fundante. Ela pode estruturar. Ela pode organizar o desejo em vez de eliminá-lo. Mas quando a ordem é aplicada como humilhação, quando se usa a sujeira para envergonhar, quando o erro é tratado como fracasso do ser, então o ego não se forma, ele se fecha, e a criança cresce com medo de falhar, com medo de errar, com medo de mostrar o que sente, com pavor de não estar à altura. A clínica está cheia de adultos que não conseguem relaxar, que vivem com o intestino tenso, com os ombros rígidos, com a alma contraída, porque aprenderam desde cedo que só seriam amados se fossem impecáveis, se fossem limpos, organizados, eficientes. Essas pessoas não têm autonomia,
têm adaptação submissa. Outros, ao contrário, desafiam toda forma de ordem, rejeitam limites, sabotam compromissos, vivem em guerra com qualquer autoridade. Esses também estão presos à fase anal. Mas do outro lado, o lado do desafio permanente, da recusa compulsiva, do gozo em sujar o mundo. Entre esses dois extremos está a possibilidade mais rara e mais preciosa. A criança que internaliza a ordem sem perder sua vitalidade, que aprende a respeitar regras sem calar seu desejo, que se torna capaz de agir por conta própria, e não apenas para agradar ou para contrariar. Esse é o sujeito que consegue viver no mundo com alguma leveza, porque não está o tempo todo lutando contra ele. A iniciação à ordem, na fase anal, é o primeiro passo da vida ética. É onde se aprende que viver com os outros implica renunciar a gozos imediatos, mas também que há formas de sublimar, de simbolizar, de encontrar prazer em fazer parte de algo maior. É por isso que a psicanálise não é, como tantos pensam, uma libertação irresponsável. É sim uma busca por escutar o desejo, mas também por compreender os limites que o desejo precisa para não se autodestruir. E esse aprendizado começa cedo, muito antes do superego, muito antes da culpa moral. Começa aqui, no momento em que a criança faz cocô no lugar certo e alguém sorri com orgulho. Começa com esse olhar que diz: você está crescendo, você está conseguindo, você está se tornando alguém. Essa é a primeira lição da ordem. Ela pode ser um cárcere, mas também pode ser uma ponte. Depende de como é transmitida. Depende de quanto afeto existe por trás das regras. Depende de quanta escuta acompanha os nãos. E é nisso que toda a sociedade se revela, no modo como ensina seus pequenos a viver com os outros sem deixar de ser quem são.